E a inadimplência ainda terá por um bom tempo que enfrentar o mal necessário atual da economia brasileira, que são os juros altos. Essa é a opinião do economista-chefe da Serasa Experian, Luiz Rabi, que é o nosso convidado de hoje. A gente está no início do movimento, tá? Porque o que acontece, né? A inadimplência da pessoa física, que começou a subir lá em outubro, ela antecede a inadimplência da pessoa jurídica, né? Porque quando uma pessoa, um consumidor, não paga uma dívida ou um compromisso, do outro lado do balcão, normalmente é uma empresa ou um banco, né? Mas a gente sabe que 55% das inadimplências de consumidores é com empresas não bancárias. E é justamente a partir daí que aí sim que a empresa começa a sofrer dificuldade, né? Começa a não receber aqueles compromissos que deveriam ser pagos. E aí, nesse segundo momento, ou seja, depois que a inadimplência do consumidor já iniciou um processo de crescimento, é que a gente começa a identificar o crescimento da inadimplência das empresas. Então, os percentuais eles ainda não são ainda expressivos, ou seja, não estão ainda na casa de 2 dígitos, né? Um crescimento anual, por exemplo, nós estamos falando ainda de uma taxa de 3,7 na comparação com maio, ou 3,9 na comparação com dezembro, mas a tendência é desse crescimento se acelerar, principalmente agora no segundo semestre, né? Então, o ritmo ele está ainda o movimento está no seu início, né? A gente começou a ter um crescimento na inadimplência das empresas só a partir do início desse ano, né? Mas assim, a tendência é continuar crescendo justamente porque a inadimplência do consumidor ainda continua crescendo. Normalmente demora de 3 a 6 meses. Tá. É claro que depende muito do quão rápido e quão intenso é o crescimento da inadimplência da pessoa física, né? E esse movimento iniciou em outubro, da pessoa física. Tá. E por isso que da pessoa jurídica começa basicamente agora a partir de janeiro deste ano. Pelo menos neste ciclo, a defasagem foi de 3 meses. Enquanto tiver aumento da pessoa física, vai ter o equivalente para a pessoa jurídica. O aumento da inadimplência da pessoa física, ele é o start desse processo. A partir do momento que também a tendência se instalou na PJ, aí essa tendência de PJ ganha vida própria. Porque aí as empresas também começam a ficar inadimplentes. E no caso das empresas, no caso da inadimplência das empresas, 80% da inadimplência que acontece nas empresas são entre elas próprias, porque são fornecedores. É o atacadista com o varejista, é o atacadista com o fabricante, é um prestador de serviço com um fornecedor, né, de insumos, enfim. Então, para você ter uma ideia, 78%, para ser mais exato, 78% da inadimplência PJ acontece dentro do mundo PJ, né? Só 22% é com bancos e financeiras. Onde acontece mais a inadimplência das empresas é do chamado crédito mercantil. Porque existem dois créditos, o crédito bancário e o mercantil. O mercantil é aquele que uma empresa a prazo vende para outra, né? Que é justamente aí que acontece a inadimplência. 78% das ocorrências, vamos assim dizer, da inadimplência corporativa acontecem no crédito mercantil e 22% é no crédito financeiro ou crédito bancário. Agora, quando os bancos aumentam a taxa de juros, isso acaba colocando também mais um elemento de pressão sobre o caixa das empresas, porque aí a despesa financeira aumenta, né, pela pressão dos juros, e aí elas também acabam aumentando a sua inadimplência aumentada, mas aí pode ser tanto com o banco quanto fora do banco, né? Porque na verdade as empresas é que vão
decidir. Hoje, uma empresa inadimplente deve para quase 7 credores diferentes, né? E aí, dependendo se um credor é um credor estratégico, tal, ele vai tentar preservar esse credor e vai dar o calote no banco. Ou num dos bancos, né? Porque a maioria das empresas trabalha com mais de um banco. As empresas vão ficando inadimplentes aonde aquela inadimplência vai gerar o menor transtorno possível para a sua atividade produtiva, né? Vão tentar preservar o banco que ela tem mais relacionamento, vão tentar preservar algum fornecedor estratégico, né? E vão ficar inadimplentes nos outros, né? Mas só que na maior parte desses outros, os outros são outras empresas. Mas nós estamos ainda no início desse processo, né? Nós estamos ainda no início, né? Por quê? Porque começou agora em janeiro, com esse aumento da inadimplência das pessoas jurídicas. Mas a partir do momento que ele se instala, né? O que eu falei, ele ganha vida própria, ou seja, ele já começa a não depender mais da inadimplência das pessoas físicas. Claro que na medida que a inadimplência das pessoas físicas continua subindo, isso também é mais um fator de pressão, né? Mas o fato é que as empresas vão ficando inadimplentes entre elas mesmas, né? Então isso acaba gerando um ciclo vicioso. Isso acaba tendo algum reflexo para a vida do consumidor pessoa física, Luiz? Sim, né? Porque inadimplência é custo, né? Inadimplência é custo. Na medida que ela se instala, quem vende, né? E está sofrendo inadimplência, vai ter que incorporar no preço da mercadoria que ele vende, seja ela qual for, o aumento de custo que está vindo desse aumento da inadimplência. Então o banco vai aumentar o spread, né? Os spreads bancários aumentam, né? Porque a inadimplência é um custo bancário, né? Para o banco, né? E as empresas têm que aumentar o preço dos produtos, né, que elas vendem e comercializam justamente para cobrir o que elas estão perdendo, sofrendo com a inadimplência. Então a inadimplência acaba sendo um elemento de custo, né, é um aumento de custo generalizado na economia, né? É como se fosse um imposto, né? Acaba tendo que ser repassado para preço de alguma forma. E o que é que pode interromper esse círculo vicioso? Só quando a gente tiver queda de inflação, que é o que puxou esse ciclo, né? A variável macroeconômica que startou a inadimplência pessoa física, que é a primeira fase, né, desse processo, foi a inflação. Então, só quando a inflação começar a cair, né? Ou seja, voltar para baixo de 2 dígitos e continuar caindo, e com isso as taxas de juros também vierem nessa esteira de redução, ou seja, na medida que a inflação permitir, né, o Banco Central a voltar a reduzir taxa de juros, é que a gente vai ter uma reversão desse processo. O que é que vem de fora? Redução de inflação com redução de juros. Agora, isso a gente sabe que vai demorar. Pois é. Porque a taxa de juros está subindo ainda, né? E mesmo que ela pare de subir, a gente imagina que o Banco Central deve fazer talvez mais um aumento de Selic agora em julho, ela vai ficar praticamente no patamar aí máximo, né, de 13,75%, 14% durante o segundo semestre inteiro. Então eu só vejo a inadimplência começar a cair lá para o final do ano, quando começar a entrar o 13º, aí isso pode dar um alívio na inadimplência dos consumidores, né? E aí o ano que vem, com a inflação talvez mais baixa, o Banco Central já comece aí aos poucos reduzir taxa de juros. Então assim, o ciclo de inadimplência é mais ou menos demorado, né? E a gente ainda está no início, né? Como é que a gente deve acompanhar esse cenário, considerando também o seguinte aspecto? À medida que a gente tem uma taxa de juros que, mesmo que pare de subir, permaneça ainda por algum tempo num patamar elevado como está, e se acontecer alguma redução dos níveis de inflação, a gente vai ter, portanto, uma questão de juro real aumentando. Não é esse o raciocínio? É o juro real, que hoje ainda está negativo, né? A gente está falando de uma inflação de 12%. Hoje a Selic está praticamente empatando com a inflação. Nosso juro real está praticamente zero, né? Uhum. Mas é o juro real positivo que faz a desinflação acontecer. É um mal necessário, né? Infelizmente vamos ter que passar por um período de juro real positivo, que é justamente o segundo semestre,
e talvez o início do ano que vem, né? Para aí sim, né? Aí na medida que a inflação começar a diminuir, o Banco Central, ele aos poucos vai reduzindo a taxa de juros, mas o juro real sempre vai ser, em equilíbrio, ele é positivo, né? É que ele tem que ficar muito positivo para fazer a desinflação acontecer. O que é que você está chamando de desinflação? Então é diminuir, a inflação cai de 12 para 4, que é a meta, né? Quer dizer, a meta é 3 e qualquer coisa, né? Desinflacionar é você reduzir o nível da inflação, né? Que hoje está em 12, aí convergir para a meta, lá que é 3,5, 4. Né? Mas só em 2024, né? 2023 a gente vai estar uma inflação ainda na casa dos 6%, né? Mas enfim, para chegar nos 4, você tem que passar pelos 6, né? Então, o processo de desinflação vai durar uns 2 anos aí. Porque a gente tem que sair de uma inflação de 12 para convergir para algo próximo de 4%, que é algo que está dentro da meta. O centro da meta é 3,5%, né? Mas a gente precisa... E essa convergência é lenta, né? E essa convergência só vai acontecer quando a gente tiver um juro real suficientemente alto para fazer com que esse processo de fato aconteça. Né? E nós ainda estamos no momento de elevação da taxa de juros. Né? Enquanto isso acontece, a inadimplência sobe, né? Que é uma consequência direta, né? Da inflação que ainda está alta e de um juro que está subindo. Né? Porque quando o juro aumenta, isso também acaba tendo é um elemento que também impulsiona a inadimplência, porque encarece a despesa financeira das empresas, né? Então, as empresas estão sofrendo inadimplência por 2 motivos, né? Primeiro, porque elas não estão recebendo dos consumidores, né? E segundo, porque a taxa de juros está aumentando o custo financeiro, né? Então, é pressão de custo para tudo quanto é lado, né? E sem condição de repassar muito para preço, porque a economia está esfriando. Quer dizer, o juro real pressionando, é previsível que a própria atividade siga num processo de tornar-se ainda moderação, mais desaquecida, exatamente. E isso não é para trazer a inflação, mas, consequentemente, a atividade econômica para baixo também. Isso não vai acabar refletindo igualmente numa menor presença do consumidor na hora de quitar ali as suas obrigações? Por isso que o nosso cenário de inadimplência é de alta, né? Porque é um remédio amargo, porém necessário, né? Porque não existe outra forma de se você desinflacionar uma economia se você não esfriar a atividade econômica, através do aumento da taxa de juros, com todos os efeitos colaterais que daí são derivados, né? E um deles é o aumento da inadimplência. Enfim, infelizmente é um mal necessário. Sabendo disso, dessa realidade, tendo, por exemplo, pela Serasa Experian apontado esse horizonte, o empresário, a pessoa jurídica que já está diante desse mal necessário, tem alguma coisa a mais que ele possa fazer agora? Questão de adiar investimento, postergar investimento, priorizar a geração de caixa, racionalizar, ou seja, cortar a despesa, corte de custos, né? Justamente para enfrentar esse momento difícil, né, que a economia vai enfrentar, que vai passar agora no segundo semestre. A gente sabe, o segundo semestre desse ano para a economia vai ser terrível, não é? Porque todos digamos, os fatores que poderiam trazer um segundo semestre um pouco mais ameno foram antecipados pelo governo, né, que foi a antecipação do 13º dos aposentados e o saque emergencial do Fundo de Garantia. Acabou. Então, enquanto isso, a taxa de juros continua subindo, né? Então, o que vai restar? Vai restar uma política fiscal que vai ter, que já antecipou algo que poderia, né, antecipar, né? E uma política monetária altamente restritiva. E essa vai ser a tônica do segundo semestre. Pega o caso aí das empresas varejistas na Bolsa. Estão ali
nos seus mínimos históricos, né? Por quê? Porque justamente refletem esse cenário muito difícil para o consumo no segundo semestre, né? E para as empresas como um todo, né? A gente vai ter um crescimento praticamente de zero no PIB no segundo semestre, né? Quem sabe até negativo, né? Todos os bancos estão, inclusive, revisando o crescimento do PIB do ano que vem para baixo, porque esse efeito da política monetária ele vai ficar se prolongando durante um bom tempo, como você falou, como eu estava falando, o juro real vai ter que ficar alto para fazer a desinflação, né? Então, assim, não vai ter muito para onde correr, né? As empresas vão ter que priorizar a sua gestão de caixa assim, ser altamente conservadoras, né? Adiar investimento, postergar aquilo que puder ser postergado, enfim. Ficar com dinheiro na mão. Exatamente, liquidez, né? Se manter líquidos, né? E aí, quando o cenário começar de fato a mudar, ou seja, quando a inflação de fato começar a cair, e a gente já puder vislumbrar em que momento, né, a taxa de juros pode eventualmente começar a ser reduzida, aí é hora de religar os motores, né? Se preparar para um novo ciclo de crescimento, né? Que talvez lá aconteça ali a partir da segunda metade do ano que vem, né? Eu acho que os próximos 12 meses realmente serão bastante difíceis para a economia. Então, esse ciclo de inadimplência, ele está começando agora, né? Por isso que as variações percentuais ainda são pequenas, mas ele vai continuar durante um bom tempo. Exatamente, pessoa física também, né? A tendência é continuar subindo. Como eu falei, você tem alguns momentos aí que você pode ter algum alívio, como é o 13º lá a partir de novembro, dezembro, né? Como normalmente sempre acontece e tal, mas acho que cair de fato mesmo, ou seja, só a partir do ano que vem.